gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vou compartilhar com vocês a organização aqui no quartinho da Agatha Beatriz. Gente, tem que olhar cômoda, o guarda-roupa, olhar roupas que já não servem para tirar e organizar outras que tá aqui no berço. Que eu lavei, outras que estavam na minha mãe e outras que eu tenho que colocar também no lugar, mas deixei para fazer tudo isso hoje, porque aí eu já tiro, né, e já organizo o que realmente está servindo nela. Vou organizar o quartinho dela aqui no geral e vou compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar e, claro, de se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Vamos ao vídeo. Gente, o quartinho está assim, ó. Já tirei ali a primeira gaveta, que é de calças. Aí eu vou olhar as que já não servem, vou separar. E para começar a organizar, vou limpar. A primeira eu já organizei, ó, já limpei, já coloquei tudo no lugar. Que são meias, toalhinhas, babadores, tesourinha, né, itens de cortar unha e tudo, a farmacinha, coisinhas de cabelo, coisinhas de cabelo. Aí eu já limpei, já organizei essa primeira. E agora eu vou começar aqui, ó. O berço está assim. Tá tudo limpo, gente. Eu só tenho que organizar e colocar no lugar mesmo. E olhar também algumas coisas que não servem e tirar. Organizar a sapateira também, ó, que tá toda bagunçada. Olhar se tem alguma coisa que já não serve. Organizar essa parte do guarda-roupa também e olhar o que já não serve, que tá mais organizadinho. Que eu deixo mais peças pra sair, então assim, não é coisa que eu mexo sempre. Organizar também, organizar. Olhar também a parte de vestidos e essas partes que eu deixo aqui também pra sair, pra ver o que não serve, tirar. Vou organizar aqui também. As gavetas também. A maioria de coisas aqui tá lavando, tá secando no varal. Aqui cobertas, também tá organizado. E embaixo é roupa de cama. E organizar a parte de brinquedo, ó. Tá desse jeito. Aqui tem coisinhas também que eu tenho que organizar. Então, assim, organização geral aqui no quartinho dela. E aí eu tô fazendo isso agora na parte da manhã, porque é a hora que ela dorme melhor, né? Assim, que dá pra me aproveitar e fazer tudo que eu preciso fazer aqui, ó. Organizar aqui em cima também do guarda-roupa, tem algumas coisinhas pra se ajeitar, pra tirar dali, pra não ficar essa coisa aqui em cima, que eu tento o máximo evitar, gente, mas acaba ficando uma coisinha ou outra em cima do guarda-roupa. Então, é isso. Vamos começar aqui essa organização aqui no quartinho dela das coisinhas, né? E tirar essas roupinhas que já não tá servindo, porque aí fica mais prático o dia a dia, né? Porque, gente, tem hora que eu pego uma calça e a calça já tá lá no meio da canela. Então, assim, eu não gosto de deixar muito tempo assim, porque aí eu não tenho visão do que realmente tá servindo. Então, aproveitei que tá bem, assim, desorganizado, né? Pra organizar novamente e pra já aproveitar e fazer isso. Enquanto isso, ela tá dormindo aqui no meu quarto, porque o pai dela saiu pra trabalhar e aí eu peguei ela, né? Dei ela um tetezinho e aí a bichinha apaga, ó. E dorme de bruço igual eu, mas é o pai inscrito dormindo, gente. Eu fico abismada como que parece com o pai dormindo e como que é gostoso a gente observar esses detalhes, né? Tá ali bem quentinha. E hoje tá um tempinho bem chuvoso em si, ó. Tá até chovendo agora. E assim, então ela vai dormir umas horinhas aí que dá pra mim fazer isso. A casinha, gente, já dei aquela organizada também, ó. Coisa que eu faço toda manhã. Mesmo que eu não vou fazer alguma coisa, eu já passo uma vassourinha no chão, já organizo o que tem pra organizar no lugar. Porque aí eu consigo... Tá bem chuvoso. Eu consigo fazer minhas outras coisas nesse tempo que ela tá dormindo, né? Meu trabalho com digital e tudo. Mas aí hoje eu vou aproveitar essa parte da manhã pra fazer o que eu preciso fazer aqui no quartinho dela primeiro. E aí depois, conforme for um dia, eu dou sequências nas outras coisas que eu tenho pra fazer.
Então, vamos focar aqui. Gente, eu ainda tô sem tripé. Pretendo urgente comprar um tripé mais profissional, porque eu comprei um bem baratinho, né? Então, assim, o bichinho não dá pra ser uma coisa pra usar, assim, pra gravar realmente vídeos. Não dá. Então, assim, ele quebrou e eu tô sem. Então, eu vou tentar ao máximo compartilhar aqui com vocês da melhor forma. Mas eu preciso providenciar um tripé mais profissional. Que aí esses vídeos, assim, de organização ou de outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu preciso posicionar o celular melhor, né, eu consiga. Mas, enquanto não, vou fazer aqui da melhor forma que eu conseguir. Nossa, tem hora que eu fico olhando as fotinhas ou alguma coisa que parece em questão de recordação do celular mesmo, né? Do aplicativo Luma. Nossa, eu falo, meu Deus. Parece que foi ontem. Realmente foi. Ó, isso é tudo de calça que eu já vou tirar. Todas essas com essa dobrinha que eu falei pra vocês ali do pezinho, que estava aqui ainda, já estão indo embora. Daí aqui, gente, a gaveta de calça, ó, ficou assim. E já saiu essas daqui. Aí eu vou deixar ali em cima da cama, porque depois que tiver tudo no lugar, eu pego e coloco em outro lugar. Acho que aqui ainda dá pra mim. Não, vou deixar assim mesmo, conforme for, eu coloco mais alguma aqui. Na hora que eu estiver guardando as trambeços. Outra coisa que vai sair bastante, gente, é, ó, body de manga com
modo de manga, né? Longa. Eu só não vou tirar todos, ou quase todos, porque é algo que eu preciso repor. E aí, como eu vou comprar no mês que vem, então eu ainda tenho que deixar, porque tá tudo 3/4 na Agatha. Então, assim, aí eu tenho que comprar um kit, né, pra repor. E aí tem uma calça aqui fora do lugar. Aí eu vou meio que tirar todos esses daqui. Todos, porque todos curto e todos na hora de fechar, já não tá querendo fechar também. Aí eu já tenho que fazer isso também. Gente, olha o barulhinho de chuva. Vocês gostam de tempo de chuva? Eu amo, 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 amo. Pra ficar em casa. Porque sair com chuva, meu Deus, é muito ruim, né? Mas em casa, pra você ficar, pra fazer as coisas que eu tô fazendo aqui, eu amo. Pra dormir também. Mas eu não sou a pessoa que dorme muito. Já não era e agora sendo mãe é mais raro ainda. Mas tem dia que eu tô muito cansada, gente, que eu pego e fico. Fico até umas 7h30, e aí depois eu dou sequência no que eu tiver que fazer. Ó, limpei a próxima gaveta, aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou olhar ali, organizar aqui. Gente, agora eu vou organizar essa última gaveta, e aqui são bores de calor e shorts de calor. E aí, eu acho que seria a mesma logística. A de bora ficou assim. Acabei tirando, gente, porque não adianta eu guardar se não tá servindo. Aí tirei, ficou essas daqui. E aqui no cantinho, né, já ficou umas blusas mesmo de frio. Aí eu vou organizar e conforme eu guardar ali, vou colocar outras blusas de frio aqui também. Gente, chega um dia que você, na maternidade, chega um dia que é a última vez. E assim, Boris, aqui já tá quase sendo a última vez. Porque eu tirei quase todos ali. Eu acredito que eu tenho pra guardar são pouquíssimos. Então, assim, toda vez você se despede de algo. Minha bebê já não tá quase usando Boris mais. E isso revela o quanto a gente deve aproveitar, né, a maternidade em si. Porque passa, gente. Uma noite, um dia desse eu tava chegando com ela em casa e a gente ficou várias noites assim, bem dizer, acordados, né, com a fase de cólica e tudo. Eu falava, meu Deus, né, dava um tanto desespero de ver ele chorando com aquela dorzinha chata de cólica. E parecia que nunca ia passar. E passou, né, veio dentes, claro que não tem muitos dentinhos pra nascer. Também foi uma fase desafiadora, mas assim, nasceram e passaram, né? Então, assim, tudo na maternidade é fase e passa. E no meio desse passar, o quanto a gente tem aproveitado os nossos bebês, né? Curtindo, dando chameguinho ali. Apesar do cansaço, gente, a gente tem que aproveitar essa fase, né? Porque infelizmente, a gente não consegue guardar nenhuma delas pra quando sentir saudade poder voltar lá e aproveitar novamente, né? Eu não consigo voltar na fase de Agatha, mas é ele. Eu não consigo voltar daqui a pouco na fase dela com o maninho. E assim, a maternidade vai passando, né? Eles vão crescendo, eles vão mudando. Então, assim, enquanto eu tô aqui arrumando as coisinhas dela, Deus tem colocado isso no meu coração, né? O quanto eu tenho aproveitado, né? E o quanto eu ainda preciso aproveitar todos os dias, porque vai passar, né? Eu tô falando nisso, daqui
nesse curto período de crescimento, né? Daqui a pouco, quando eu piscar mais um pouquinho, ela já vai estar adolescente, ela já vai estar uma mulher formada, em nome de Jesus, bem, né? Formada, vai estar criando a família dela, né? E a gente já não vai ter mais ali essa parte, né? Aqui que a gente tá vivendo. Mas assim, aproveitem os bebezinhos de vocês, a fase que ele está, se é de RN, por mais cansativa que seja, aproveita, porque vai passar, né? E com o passar, você também vai ganhando, né? Assim, mais, não vou dizer liberdade, não sei se é essa a palavra certa, mas vai ganhando mais, não sei, gente, dizer, porque na fase de RN, junto com o puerpério, né, que é assim, é um desafio que eu queria até falar um pouquinho sobre vocês, como foi o meu, mas assim, teve uma semana que foi uma semana assim que os meus pensamentos, eles eram totalmente confusos, totalmente assim, como vou dizer pra vocês, ruins, no sentido de dizer, meu Deus, né, nessa questão de desafios, de cólica, de depressão, da privação de sono. Então, assim, tudo ali é novo, tanto para o bebê como para a gente, pais de primeira viagem. E não foi diferente para comigo e para o meu esposo, sabe? E mais ainda para comigo, porque ele, infelizmente, voltou muito rápido ao trabalho, né? Tinha que voltar. E eu assumi ali, né, na parte do dia, a maior parte com o recém-nascido. E bati o medo de não conseguir, não saber cuidar. Eu lembro que eu não consegui dar o banho na banheira, eu já me desesperei de medo. E aí, o que eu fiz? Peguei e dei banho no colo. Peguei e dei banho, tomei banho, né, literalmente com ela no colo, que era a forma que eu me sentia mais segura. Então, assim, a gente vai, né, eu digo que a maternidade é algo de Deus plantado em nós, para nós vivenciar desde o princípio. Então, por mais que a gente ache que não vai dar, que não vai conseguir, a gente consegue, sabe? A gente vai criando habilidades que a gente até mesmo não saberia imaginar que a gente tinha. Mas Deus coloca, né, realmente em nós ali, na hora certa, esse dom supremo divino, ele se aflora da melhor forma possível que a gente possa ter, né, ali. Mas, assim, o que fica é o quanto a gente tá aproveitando, né, o caminhar. O quanto a gente tá aproveitando cada fase, o quanto a gente tá evoluindo com ela também, né, crescendo. E é um processo, é um caminhar, né, um caminhar, assim, muito gostoso. E quando a gente consegue tornar ele leve, né, leve no sentido de aproveitar também, e não só fazer tudo no piloto automático, a gente é agraciado e abençoado, né? E eu tenho tentado fazer isso o máximo que eu consigo. Claro que tem dias, gente, não romantizando aqui, tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu queria, né, ter um tempinho melhor para mim. Mas é a minha realidade agora, né? E se eu sonhei, se eu quis tanto, eu tenho que, ao máximo dos dias, estar contente e feliz por ter essa realidade agora. E aprofundando nessa questão, bem a questão do trabalhar fora, né? Que eu não compartilhei com vocês aqui,
Mas nesse mês de janeiro, eu participei de um processo seletivo na área que eu trabalhava antes da gravidez e durante a gravidez de Agatha. Passei tudo, fiz todo o processo do que tinha que ser feito, né? De entrevistas, de tudo, gente, fiz tudo. Passei, fui no primeiro dia de introdutório, né? Que é onde a empresa se apresenta, fala mais sobre ela, enfim, esse processo do introdutório que quase todas as empresas têm. Fui, gente, fiquei, né? A Agatha ficou com a minha mãe e tudo. E aí, era pra mim já, como era plantão, era pra mim já iniciar no dia seguinte. E assim, morando em Esmeraldas e trabalhando em Belo Horizonte, gente, é distante. Não tem como eu dizer pra vocês que não é distante do centro de Belo Horizonte, em Esmeraldas. Então, é a rotina que eu tinha antes da gravidez, né? Plantão, trabalharia de 7 às 7 da noite, faria o outro dia. Mas, desde o início, é a gente se afobando no nosso ver, né? No nosso modo de pensar, de ter o controle, de querer ter o controle e tudo. Deus já tem colocado isso no meu coração, gente, desde quando eu saí do meu antigo trabalho, que eu retornei da licença maternidade, fiquei uns 2 meses, infelizmente aconteceram coisas que, assim, da empresa para comigo que não foram legal, e acabei saindo, né, entrando na justiça e saindo ali com todos os meus direitos, graças a Deus. Então, Deus já tem colocado no meu coração, desde aí, ou até mesmo antes daí, né, que meu lugar não é lá fora, não é sair para trabalhar fora, e sim aqui dentro da minha casa, cuidando da minha filha. Então, assim, claro que eu me sinto assim, vou dizer pra vocês, totalmente perdida. Essa é a palavra, totalmente perdida, no sentido de, tá, e o que eu vou fazer? Nesse sentido, sabe? Mas no sentido também de não, vamos dizer, no meu coração, no meu modo humano, né? De não confiar que seja algo capaz. Claro que era muito mais fácil eu retornar, trabalhar na área que eu trabalhava antes e ter ali tudo que eu já fazia, né? Facilitado com antes. Mas, gente, não dá. Não é o que dá pra mim viver agora. Não tem como eu querer viver algo. É até injusto comigo, sabe? Foi o que eu tirei dessa situação toda em si. É até injusto comigo. Eu querer que seja igual antes. Não tem como. Eu tenho uma criancinha, um bebezinho ainda que depende de mim, do meu cuidado. E não tem como. A menos que eu tenha realmente um suporte muito bom, né? Que no caso aqui seria minha mãe, mas minha mãe também, gente, tem a família dela, tem meu irmão, que é uma criança, ainda tem 8 anos, né? Depende dela também, dos cuidados dela, enfim, as coisinhas dela. E ela, no máximo que ela pode, gente, ela tenta ao máximo me ajudar em tudo, né? Até se dispôs a ficar com a Agatha, se eu realmente ficasse nesse serviço, né? Tentasse esse serviço agora. Mas assim, não dá. É algo que não dá, não tem como. Ela mora um bairro acima do meu e assim, lá, como eu já disse pra vocês, é mais rural, né? As ruas não são asfaltadas, aí chove, a rua fica ruim, né? Então às vezes não vou conseguir, meu esposo não vai conseguir levar água, então ela não vai conseguir trazer. Então assim, são N situações que diz, não é pra ser, sabe? Então, no segundo dia mesmo, eu já não fui, já comuniquei ali que não iria, né? Já
já fiz o deslizamento. E disso tudo, gente, desculpa. E disso tudo, o que me traz paz é o que Deus tem colocado no meu coração. Não é pra ser, não é dessa forma que vai ser, né? Não é essa a realidade que você vive agora e você tá querendo ter por coisa da sua mente, por coisa do seu coração ansioso. Assim, é a gente humano mesmo, né? Ali querendo se desesperar sem nem mesmo ter um motivo para se desesperar, porque graças a Deus o trabalho digital eu tenho muito ainda aqui avançar, gente. Eu tenho uma meta de pelo menos ali conseguir dentro da plataforma da Shopee mesmo fazer um salário mínimo, né? Mas assim, já me traz retornos bons, tanto a Shopee como o Mercado Livre, como essas duas plataformas no digital, sabe? Já me trazem resultados. Dá pra mim dar um suporte ali ao meu esposo no que tange ao financeiro, né? Claro que a maior parte, então, tem sido dele, mas assim, ele mesmo já me colocou isso, sabe? Já tinha me colocado isso que dá pra gente, né? Manter assim, daqui até que eu consiga algo que Deus tem colocado no meu coração também, que é fazer cestas. Então, assim, eu consigo algo que vai agregando mais valor, né? E aí, eu, nessa situação, falei ao Senhor, não vou mais. Não vou mais fazer isso comigo, não vou mais me desesperar dessa forma, até porque o Senhor já tem me mostrado inúmeros motivos que eu não preciso, né, fazer isso. O Senhor, graças a Deus, tem me sustentado até aqui. Então, assim, gente, eu realmente não me vejo trabalhando fora nessa questão, a menos que seja algo meu, igual eu tô falando pra vocês, de cestas, de fazer cestas, de café da manhã, cestas, né, pra datas comemorativas, como o Dia das Mães, mas assim, dentro da minha realidade de hoje, que é ter uma criança de 1 ano e um pouquinho, que é cuidar da minha casa, enfim. E, paralelamente a isso, eu vi uma palavra que eu até salvei no meu celular, muito, muito forte, que foi assim, Deus deixando ainda mais claro pra mim o que Ele quer de mim, né? O que é o meu propósito. Porque, gente, de verdade, eu não me vejo, como vou dizer pra vocês, com sonhos de formação acadêmicas, ou de ser uma farmacêutica, ou, sabe, de N profissões, eu não me vejo. Tanto é que até hoje, com 30 anos, eu já tentei fazer cursos superiores assim e não me encontrei em nenhum deles, né? Eu sempre peço, busco muito a Deus nessa questão, mas é algo que agora, com a maternidade, ficou mais explícito pra mim, sabe? O meu propósito é dentro do meu lar. Não sei se é compartilhando com vocês a minha rotina, como eu também amo fazer, como eu busco aqui no canal fazer com vocês, sabe? Tudo isso agrega aqui na minha casa. Não é fora, não é lá fora, sabe? E claro que isso diante da sociedade não tem cabimento. A mulher tem que ser independente, ela tem que, independente, né, de ter filho ou não, ter esse olhar da sociedade dessa forma. Mas, gente, não é algo que move o meu coração, sabe? O que move o meu coração é eu estar realmente vivendo aquilo que Deus quer que eu viva, aquilo que realmente Deus me projetou para viver nessa terra. E se é cuidar do meu lar, cuidar da minha filha, que é o meu bem mais precioso, que Ele me confiou nessa terra, nessa vida,
eu estou feliz e em paz por isso, sabe? E se é o propósito dele que nisso eu seja realizada em algo que eu possa me sentir útil para além da maternidade dentro do meu lar, eu estou mais feliz ainda no quesito financeiro, sabe? Eu amo coisas personalizadas, eu amo mexer com coisas personalizadas, tanto que eu tenho compartilhado com vocês algumas coisinhas também. Tenho movido em uma lojinha lá, Shopee. Então, assim, tô me movendo nesse sentido, nesse propósito, que é o que eu tenho no meu espírito, não é meu coração, porque meu coração é enganoso, né? Tanto é que fiz essa loucura aí de querer, né, fazer algo que Deus já colocou em mim, que não é pra ser, não é pra ser mais assim. E é isso. Tô compartilhando aqui com vocês essa parte também, porque talvez seja a sua realidade agora também, né? Talvez você, não discriminando, gente, não julgando. Cada família, cada mulher tem dentro da maternidade, né, e dentro da sua vida um propósito. Claro que tem pessoas que conseguem retornar, né, normalmente ali ao cargo que tinha depois que tem um filho e tá tudo bem, né, e se sente bem e é o que faz bem para a pessoa. Ela consegue deixar com uma pessoa de confiança, num lugar de confiança, a criança se adapta e tudo bem, né? Cada família, cada mãe tem a sua realidade. Então, assim, eu tô falando com vocês a minha realidade. O que pra mim agora faz sentido, né? Diante da minha filha, diante do que eu tenho como propósito. Então, é isso. E aí, disso tudo, eu quero muito, 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 muito que eu consiga, né, nesse novo cenário, viver ali bem com essa questão das cestas, que é algo que Deus tem colocado no meu coração, assim, muito, muito, muito de fazer, sabe? De fazer, e aqui no meu bairro, nos meses tem feira, e assim, de colocar em feira, de divulgar mesmo e de me envolver nessa questão, além de continuar perseverando e persistindo com o digital. Gente, é desafiador. Tem dia que bate um desânimo, tem dia que sai vendas, tem dias que não. Então, assim, é um desafio também, mas algo que eu tenho feito com leveza, de que eu tô plantando. E se for da vontade de Deus, eu vou ter colheitas, né? Sejam elas agora pequenas, né, digamos assim, ao meu ver. Porque cada coisinha, gente, eu já me sinto vitoriosa, porque só Deus sabe, né? Não é fácil você cuidar de uma casa, cuidar de um bebê e ainda assim buscar meios ali de empreender ou de fazer qualquer outra coisa. Porque não é fácil, gente. Simplesmente não é fácil. Igual nas coisas digitais, a maioria das coisas quando eu faço é neste intervalo que a Agatha tá dormindo. Então, às vezes assim, meu corpo quer que eu fique ali dormindo, mas eu coloco ele pra funcionar, sabe? Então eu preciso já movimentar, já postar vídeo, já fazer outra coisa. Então, assim, é nesse sentido, sabe? Mas, contudo, gente, eu tenho que passar um paninho aqui primeiro, né? Pra guardar. Contudo, tudo isso, Deus tem me ensinado muito a o que é realmente depender, né? O que é confiar, o que é viver com leveza. Então é assim, eu acredito que seja algo que eu precisava sem mesmo saber. Porque quando eu digo isso, gente, eu digo que eu sou uma pessoa muito, desde sempre, muito acelerada nas coisas, sabe? O que eu quero projetar pro meu ano. Igual esse ano eu tenho 1001 planos anotados. Claro que eu já deixo anotado e já faço uma oração sincera. Deus, esse é meu plano, mas, contudo, porém, entretanto, é o plano do Senhor que vai prevalecer.
Mas em quesito de coisas que eu quero fazer mesmo aqui na nossa casinha, sabe? É algo que, querendo ou não, eu dependo muito do financeiro. Não tem como eu dizer pra vocês que não. Então, assim, eu retornando trabalhar agora, tendo um salário ali maior, né? Digamos, seria algo bom? Seria, com certeza. Seria algo que nos sobraria para além do que hoje não sobra para essas questões de fazer alguma coisinha e etc. Então, às vezes a gente se desespera, né? Às vezes a gente quer fazer algo nesse sentido para que essas coisas sejam feitas, mas ignora o que é possível, né? Agora não é me possível retornar ao antigo trabalho que eu exercia antes. Às vezes também é em questão de vir embora. Eu não vou conseguir pegar o ônibus, eu não vou chegar na mesma hora. Então, assim, sabe? É coisas que não tem como eu querer que seja igual. Não tem como. Não, é até injusto, como eu disse pra vocês. Comigo mesma, porque aí eu vou me cobrar e eu vou, sabe? Me sentir mal. Claro que eu fiquei mal também, mas foi Deus mesmo permitindo para que eu visse, né? Que eu não sou mais aquela Paula que não tinha filho, que dependia de mim, dos meus cuidados, e que agora tá tudo bem. Esse cenário não me ser permitido da forma que era. Talvez daqui, quando nós tivermos 5 anos, 6 anos, seja melhor, né? Mas isso não é o que Deus quer que eu viva, não é? Eu já entendi, eu já compreendi completamente que não é o que Deus quer que eu viva. E que nesse tempo, Ele pode gerar algo novo, né? Que me permita viver algo que eu nem imagino, né, gente? Porque os planos do Senhor são sempre maiores do que os nossos. E para que eles sejam reais e maiores do que os nossos, cabe a gente também, em certas situações como essa, abrir mão daquilo que a gente acha ser o melhor plano, né? E permitir que Deus, ali em totalidade, faça que os planos dele sejam maiores, né? E é isso que eu tenho feito, gente. Posso dizer pra vocês, eu nunca senti uma paz tão grande no meu coração diante de abrir mão, de dizer, ó, realmente não dá, eu não posso, eu não consigo e tá tudo bem, né? Não é o que Deus quer que eu viva agora nessa fase da minha vida e eu vou respeitar, né? E assim, tô em paz, gente. Como eu não estaria conhecendo a Paula que sou, né? Assim, nessa questão de ser acelerada, nessa questão de querer ter realmente ali o controle. Claro que eu sei, tenho em mente que eu não tenho controle de nada, que eu planejo, que eu faço meus planos, mas que a palavra final vem do Senhor, sempre vem do Senhor. Então, não adianta me descabelar por algo que Deus já disse, já deixou claro que não é pra ser, não é pra ser, né? E se eu continuar, a única pessoa que vai se ferir e se machucar sou eu. Então, o não de Deus é pro nosso bem, gente. Independente do que você pensa, do que você acha. O não de Deus é bênção. Então, se você tá na mesma situação que eu, ou algo parecido, confie no Senhor. Confie que Ele cuida, que Ele faz o melhor. E diante disso, se posiciona. Se o seu coração estiver em paz, independente do que a sociedade diz, do que as pessoas dizem, foque no que Deus diz e esteja em paz. Ó, terminei aqui a última gaveta. E o que eu disse pra vocês? Saíram vários bodes, ó, de manga curta também, que eu já vejo que não vai fechar e que já vai apertar ela, então já tirei, ó. Tem uns que tá bem manchado, gente. Então eu já pego e já descarto. Eu não vou colocar isso aqui pra
pra doar, nem qualquer outra coisa, porque não acho certo. As roupinhas que eu tiro e vejo que não estão boas, né, manchadas, eu descarto, e as que não tiver, aí sim eu pego e dou. Então, ó, saiu isso aqui tudo. Finalizei as gavetas. E agora, já aproveitar que eu já tô aqui, vou vir pra sapateira. Porque aí eu finalizo essa parte de ter organizado aqui. Em si. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou olhar os sapatinhos que às vezes não serve, tirar e organizar os outros conforme sirvam ali, né? Pra ficar mais visível, enfim. Colocar as roupas ali na cama, porque aí depois eu junto todas elas numa sacola. Aí aqui tava um pouco organizado. Essa parte de baixo eu deixei os maiores que não servem ainda e em cima os que servem. Mas tá tudo misturado. Só não deve estar os das caixas, ó. Aí eu vou organizar aqui. E aí eu já parto pro guarda-roupa. E aí depois o berço. Gente, eu amo isso aqui. Eu amo, amo, amo. Amo cuidar das coisinhas da minha filha. Amo cuidar dela. Amo ser mãe. Amo cuidar do meu lar. Amo ter, sabe, uma família que era o meu sonho, de verdade. Quando eu falo isso pra vocês aqui, é pra vocês não se diminuírem nos sonhos de vocês. Tá tudo bem você sonhar em ter tudo isso e ter uma profissão fora, se isso não te sobrecarrega, se isso não te faz no final do dia estar morta, exausta, sabe? É uma coisa, gente, muito difícil de se falar. E algo que a gente nem fala. Mas, quando eu olho para isso, quando eu olho para o que eu faria, voltando nessa questão deste emprego agora, eu vejo que eu me frustraria, que eu me sobrecarregaria, que eu não daria conta. Eu sou uma pessoa que não gosta, tenho assim uma enorme dificuldade. E quando eu falo isso, gente, é porque é a verdade. Eu tenho uma enorme dificuldade de dizer eu não dou conta. E é isso algo que Deus tem trabalhado comigo neste período também? Sim, claro. É nítido o quanto Deus tem trabalhado isso em mim. Até mesmo nessa questão, sabe? E algo assim, que quando eu falo, eu me sinto, enfim, me acolhendo naquilo que Deus quer que eu seja acolhida. Eu não daria conta, gente. Ah, mas você trabalharia um dia e folgaria outro. É isso que eu também penso. É o que eu vivia antes e assim, dava muito bem. Dava muito bem. Né? Tinha um dia ali pra fazer as coisinhas da minha casa, né? Pra descansar e enfim. Mas agora, gente, não daria. É uma logística que só de pensar, ela é... Como eu vou dizer pra vocês, eu nem sei o que dizer. Mas, não daria. E quando eu falo isso, gente, vocês podem ter certeza que eu tô falando assim, por realmente não dá. E pra mim, a minha filha e a minha família, a minha casa vem agora, mais do que nunca, em primeiro lugar. Eu não me vejo, primeiramente, tendo um sucesso lá fora, cuidando do outro, me doando pro outro, e a minha casa tá um caos. Isso é algo que me incomoda muito. E me incomodou muito quando eu retornei neste antigo trabalho. Para vocês terem ideia, já que eu tô abrindo meu coração aqui nessa questão, compartilhando com vocês e refletindo enquanto eu faço essa organização aqui, quando eu voltei, retornei a esse trabalho para ficar assim,
né, entre aspas, o que eu via, né, ao meu ver, melhor, eu retornei no noturno. Algo que nunca na minha vida eu me vi trabalhando à noite. Não gosto, gente. Por mais que eu não sei explicar pra vocês, eu não gosto. Pra mim, a noite foi feita pra gente estar em casa, pra gente dormir, descansar como Deus assim estabeleceu. Mas, não, pra mim vai ficar melhor, né? Até em questão da Agatha, pensando, né, gente? Porque agora ela é minha prioridade. Quando eu olho pra tudo isso, eu vejo que eu tava priorizando ela. Ela tava com 5 meses, né? Ia fazer 5 meses. Então, o que eu pensava na minha cabeça? Vai ser à noite, né? Eu vou deixar o leite pra ela, tirava o leite. Gente, já era... Quando eu olho pra isso, assim, eu vejo o quanto já era cansativo, né? Eu tirava o leite, deixava o leite pra ela. Aí ela ficou com a minha mãe nesse período. E o que eu pensava na minha cabeça? Vai ser à noite, ela não vai sentir muito a minha falta, ela vai dormir e quando ela acordar, eu já vou estar chegando. Mas nesse chegando, gente, eu largava serviço 7 horas da manhã e até rendimento chegar para me render. O que acontecia nas maiorias das vezes? Eu só chegava em casa 10, 11 horas da manhã. E assim, já chegava exausta, cansada, chateada, né? Porque, querendo ou não, minha mãe tem a vida dela, tem os compromissos dela. Então, assim, 7 horas, o máximo que eu queria estar em casa. Pela distância, eram umas 8 horas, 9 horas. Então, assim, nunca. Era raro isso acontecer. Então, já era algo que me desgastava muito. E aí, chegava, pegava a Agatha e dava continuidade ali na rotina dela. E quando ela dormisse, né, depois do almoço e tudo, aí eu desmontava. Mas nessa de desmontar, gente, aconteceu um dia, tô compartilhando isso com vocês agora, é algo que assim, eu não compartilhei com ninguém. Nessa questão que eu tô falando pra vocês, eu não sou uma pessoa de falar que eu não dou conta. Não. Se vocês me virem eu falando que não dou conta de agora adiante, é realmente algo que Deus tem trabalhado em mim. Então, tem um dia que eu cheguei tão cansada, assim, tão cansada, o que aconteceu? Tava aqui, ó, neste trocador, trocando Agatha. E o que aconteceu, gente? Eu cochilei. Tô falando isso pra vocês agora. Eu me vi cochilando. E a Agatha só não caiu dessa cômoda porque Deus a segurou. Literalmente, gente. Eu lembro disso até hoje, assim, e eu arrepio. Porque nisso que eu cochilei, ela já mexia, né? Ela tombou totalmente o corpinho pra essa parte de cá. E eu tava pra cá. Então, assim, num trisco ela ia cair nessa altura dessa cômoda. E Deus me deu um despertar que eu consegui segurar. E nisso eu tremi o resto do dia, né? De desespero disso ter acontecido, dela ter quase caído dali. E algo, gente, que eu compartilhei assim, de um jeito com meu esposo, mas não nesse sentido da exaustão, do cansaço, sabe? Falei que ele não sabe que quase caiu da cômoda e tudo. Mas literalmente Deus assegurou enquanto eu voltava, né? Enquanto ele me deu o retorno daquele cochilo pra estar segurando ela novamente. Então, assim, desde ali já era algo assim que não tava legal, sabe? Não tava legal. Por mais que eu, como mãe, gente, agora eu tô falando isso pra vocês, mas que daqui a alguns meses eu precisar realmente, né? Para o bem-estar da minha filha, para que nada falte a ela, e graças a Deus, Deus não tem deixado faltar, nem a ela, nem a nós. Eu
darei com certeza os jeitos que eu tiver de dar, de retornar, de trabalhar, de enfim, né? Eu tô dizendo isso aqui, mas eu sei, eu tenho a clara convicção do nosso cenário, né? De, infelizmente, muitas mães também terem ali no seu coração o propósito de cuidar do seu lar, de cuidar dos seus filhos, mas elas precisam retornar realmente, porque precisam, né? A gente não pode ignorar também o lado financeiro, não tem como. A gente precisa dele para viver, para se alimentar. E aí, enfim, então eu tô compartilhando isso aqui com vocês, mas não tô ignorando essa questão, né? Como eu disse pra vocês, agora colocando no lápis, né? Tanto é que meu esposo, tadinho, chegou, ele me acalmou nessa questão, né? Que a gente não precisa se desesperar, que graças a Deus, Deus é tão bom que na gravidez ele conseguiu uma colocação melhor técnica na área, né? Nossa, a gente trabalha como bem ser auxiliar de farmácia, mas a gente tem um curso de técnico de farmácia e ele nesse período conseguiu um emprego, né, com reconhecimento realmente técnico, recebe um salário melhor do que de um auxiliar, né. Tem uma outra questão de estar saindo para ele uma, tipo, como se diz, um nível a mais, né, por ele já ter feito um ano, por ele estar se desenvolvendo bem na função e tudo. Então, assim, ele ainda vai conseguir esse aumento para mais no salário. Então, assim, colocando no lápis, gente, Deus está dizendo, não é hora para desesperar. É hora para você continuar fazendo o que você está fazendo, continuar ali mexendo com o digital, continuar fazendo os trabalhos personalizados, que é algo que eu também estou retornando, como eu já compartilhei 2 vídeos aqui com vocês. É hora para você ouvir o que eu estou dizendo em questão das cestas, de criar coragem, de começar a empreender nessa área também. E enquanto isso, veja que eu estou provendo que é necessário, né? Ah, mas eu quero. Tá faltando, vamos dizer, o alimento, ou a cobertura da casa, a saúde principalmente, o cuidado principalmente. Tá faltando isso? Não. Se não, não se desespere, tudo tem um tempo. Então, é isso, gente, que eu tenho aprendido. Tenho entendido que é assim que é para ser. E amém. Se eu estou em paz, se a minha família também. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor, por me permitir essa live, de ainda continuar cuidando do meu bem precioso, que é a minha filha. E Ele está provendo que é necessário, Ele está dando visão do que é para ser feito de aqui em diante, do que não é para ser feito. Então, a gente tem que ser sábios como os filhos. Se a gente diz amar a Deus, a gente tem que ouvir e obedecer, né? Então, é isso que eu tô escolhendo fazer. E tenho tido paz. Gente, algo que eu quero compartilhar com vocês, independente da religião que vocês tiverem, né? Seja ela qual for. Se algo lhe tira a paz, se é algo que você projeta ali ter, fazer, enfim, em qualquer questão, se isso não for com paz, não é o que Deus quer pra você. Agora, se do contrário, você tiver que abrir mão de N coisas igual a essa minha situação, tive que abrir mão desse emprego, é algo que Deus tem colocado no meu coração de não é pra ser assim mais, e tá tudo bem, e eu estou em paz. É isso que é, entende? Agora, se fosse do contrário, né? Se eu estivesse sendo teimosa, se Deus tivesse falado, não, você vai dar conta, tudo vai fluir perfeitamente bem, você vai retornar, né? Para retornar é para ser assim. Eu também teria a mesma paz, né? E algo que eu não tinha. Eu me vi ali no dia da introdução, num lugar que não era para mim estar. E era péssimo, né? Tinha várias pessoas que iam iniciar também. Na minha área de farmácia só tinha mais uma menina que é bem novinha, né? Então, assim, creio que tá lá no começo, assim,
Não tem não digo desafio, não é a realidade que é a minha agora. E as outras também, né? Tinha uma que até trabalhava em 3 empregos, assim, várias que já estavam com filhos, né? Ali na fase adulta mesmo. Então, assim, eu me via, eu tava prestando atenção, né? Nas coisas que era passada, mas eu me sentia incomodada. Assim, no meu coração o tempo todo. O que é que você tá fazendo aqui? Por que que você tá aqui, sabe? E assim, a minha preocupação maior era que hora que isso acaba pra mim poder ir embora. Pegar a minha filha e o meu peito, gente, enchendo de leite. Algo que foi muito difícil pra mim retornar. Quando eu retornei no antigo trabalho, passei por situações assim que, enfim, algo que ficou no passado. Não quero ficar, né? Pensando, remendo, porque Deus é bom o tempo todo e tudo que Ele permite, sendo bom ou ruim, coopera para o nosso bem. Então foi uma situação desagradável que eu não desejo que nenhuma mãe lá passe e eu sei que não passará desde essa minha atitude. E assim, algo que eu fico em paz e feliz, que nenhuma mãe pós mim vai passar por esse posicionamento meu diante dessa situação e tá tudo bem. Mas era algo que me incomodava muito. Meu peito ali transbordando de leite, doendo. E me predando. Tanto nesse trajeto de ir embora, gente, eu chegava em casa com as veias do meu peito enormes e doendo. E aí eu corria pra tirar no banho e corria pra cuidar de outra. Então, assim, Deus é bom o tempo todo, né? E Ele nos dá força, Ele nos sustenta em situações que a gente acha que a gente não vai dar conta. E essa era uma. Então, assim, nesse dia desse processo introdutório, foi a mesma coisa. O meu peito tava transbordando de leite. A água estava bem cuidada com a minha mãe, que é algo que me dá paz de saber que ela, né, nesse tempinho que eu voltei e nesse dia ela ficou com a minha mãe, mas tava comendo bem, tava se alimentando bem, mas o meu peito tava ali, gente, e é uma dor que só quem é mãe e passa por isso, sabe? É uma dor muito ruim de sentir. E nesse dia, a gente acabou esse processo lá em território, se eu não me engano, umas 5 horas da tarde. Então, assim, eu ainda saí mais cedo. E aí, tudo que vem na minha cabeça eu vou sair mais tarde do trabalho. E eu vou passar um processo todo para retornar para casa. E assim, né, ali já tava, tanto gente, que vindo embora nessa hora, um tempo dentro do ônibus ali, meu peito começou a sair leite, tão cheio que tava. E assim, não pretendo desmamar a Agatha agora. É algo que eu quero fazer e começar a fazer com leveza a partir dos 2 anos. Então, até lá, nesse cenário, eu teria que suportar esse dia aí desse jeito, nessa loucura, sabe? E assim, ai, gente, sinceramente, não é pra ser. Não era pra mim estar ali. Tanto é que era o que eu sentia o tempo todo. O que você tá fazendo aqui? Pra que você veio aqui? Sabe? E isso pra mim é muito desconfortante. Eu não faço nada, gente, o máximo que eu consiga, assim, sabe? Porque se eu entrar, se eu for fazer, eu vou querer fazer o meu melhor. Então, aí eu ignoro várias coisas. Algo que Deus tem trabalhado muito em mim também. Se eu fizesse isso, se eu entrasse lá nesse emprego, seria até numa área com crianças, né? Seria num CTI infantil. E eu nem sei se eu, pensando assim, se eu tô preparada para essa questão. Porque na minha gravidez, neste antigo trabalho, eu fiquei numa farmácia, vamos dizer, das outras mais tranquila. No sentido de poder sentar, de não pegar muito peso, e etc. Do que uma outra tipo que atendia mais ala dos hospitais, sabe? E lá já era
infantil, maternidade. Então eu atendia mães que estavam ganhando, mães que estavam internadas para ter alta com seus bebês e também atendia CTIs, que estavam pacientes, né, criancinhas ali, enfim, em um estado que precisava mais de cuidado, que eram prematuras, e tinha outras questões de saúde que dependiam do CTI. E neste período da minha gravidez, mulher na gravidez, gente, fica muito frágil e vulnerável a tudo. Então, assim, o máximo que eu conseguia era não deixar que ali interferisse muito em mim, porque faria mal a mim, faria mal a Ágata. Mas nem sempre, todos os dias, né, foram plantões tranquilos. E infelizmente tiveram assim, casos que me afetaram muito nessa questão da criança falecer, do cenário em si. Eu lembro até hoje, assim, de 3 episódios assim, que foram bem difíceis e chatinhos nesse sentido. Então, agora seria mais ou menos isso, ou vamos dizer pior, porque infelizmente nesse novo, né, hospital e tudo, poderia ter crianças que estavam ali até mais tempo, né, em situações até assim piores. Ai, gente, enfim, não vou me prolongar muito nessa questão aqui, porque tudo vai resumir a eu dizer para vocês, na minha situação agora, no meu cenário, no que Deus tem colocado no meu coração, é que não é para ser assim. Não é para agora eu querer retornar a ser a Paula que trabalhava nessa área. Não é para agora eu querer me desesperar e trabalhar fora de casa. Então, é isso. Tá ok. É aqui dentro que Deus tem me mostrado o que é para me fazer daqui de dentro da minha casa, cuidando da minha filha, cuidando do meu lar. Então, isso tudo que eu tô falando aqui com vocês, às vezes é o que Deus quer falar com você também. Não sei se é nessa área da sua vida, não sei se é em outra área, mas de tudo, gente, não faça nada que te tiram a paz, sabe? Do que te faça fazer aquilo sem ter paz. E isso é bem notório. Quando vocês colocam diante de Deus, apresenta a Deus e fala para ele, Senhor, é para ser assim. É para mim fazer isso. Isso vai dar certo, é o que o Senhor quer que eu viva. Se for assim, você vai conseguir fazer, vai ter paz. Independente do que você tiver que adaptar. Se fosse algo que o Senhor quisesse que eu fizesse, agora, com certeza, eu daria conta. Tô dizendo isso pra você, gente, porque é o que eu sou. Sou uma pessoa que quero, né, independente do que eu tiver que fazer ali, eu quero fazer bem feito. Claro que eu sou humano, tenho minhas falhas, tenho os meus defeitos, mas eu, de verdade, no tempo que eu tive, nesse tempo, nessa área que eu trabalhei, todos os dias, dentro do meu melhor, foi o que eu dei, foi o que eu fiz. Mesmo estando grávida, gente, nesse outro emprego, no final da minha gravidez, a gata chorou. E eu não fiz quase nada, né? Só falei. Mas, no final da minha gravidez, só resmungou. No final da minha gravidez, com 7, 8 meses, eu assumi essa farmácia sozinha. Sozinha, gente. Eu assumi essa farmácia sozinha. Saiu pessoas, entraram pessoas. E eu lá, com o barrigão, dando conta do serviço. E assim, quando entravam outras pessoas, graças a Deus, eu tinha um convívio muito bom com as meninas da enfermagem. Elas mesmas falavam, fulano, deixa a Paula descansar. Assume aqui, né? Olha pra vocês. Então, assim, nessa questão, gente, eu sou uma pessoa assim na vida. É algo que eu aprendi observando as mulheres que me cercaram, que são 2 mulheres extremamente. Cuidou, amor? Que é a minha mãe e minha avó.
das mulheres fortes que eu tenho aqui de onde pra vocês. De onde que eu sou assim. A não ser... Não vai dar TT, amor. A não ser as duas. Então... É isso, gente. Vai ficar um vídeo grande, né? Mas foi o que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês também. E espero, né, de alguma forma alcançar quem precisa ouvir esse momento, né, de compartilhar com vocês aqui, de pensar um pouquinho, né, nessa questão. E é isso. Agora eu vou dar um TTzinho pra esse bebezinho, né, amor? E, gente, continuar lá, conforme der, né? Se ela não dormir mais, eu deixo ela brincar e continuo. Se não, se ela dormir mais, aí eu continuo também. Ai, gente, é a vida em seus nuances, né? Eu nem ia compartilhar isso, nem ia falar, mas é isso, sabe? Eu tenho pedido muito a Deus que aqui o canal não seja algo supérfluo, porque não é. Tudo que eu compartilhar aqui com vocês, gente, é o que eu vivo, é a minha realidade. E eu quero ao máximo ser verdadeira e transparente com vocês, comigo e com a minha história, né? Então, esse cenário hoje é o que faz parte da minha realidade. E assim, é importante, né, que eu compartilhe, que seja algo que venha agregar a vocês também de alguma forma. Gente, voltando aqui para a organização, eu finalizei a sapateira. Aí embaixo ficou os maiores, que ainda não serve, mas que já vai servir. E aí em cima, os que a Agatha usa. Esse daqui, gente, é que ela tem mais usado em casa. E aquelas sandalinhas ali, ó, essas três. Aqui ela arrancou o negocinho daqui. E eu cheguei até colar, mas depois ela arrancou de novo, então perdeu. Então assim, ele é tão bonitinho, mas tá bem capelinha por causa disso. Mas vou continuar usando, que é mais pra usar dentro de casa. E aí eu ainda vou colocar nela ele. Aí ficou assim, ó. E embaixo os que ainda são maiores, né? Mas que já serve. Aí tirei essa aqui, estragou aqui, ó. Infelizmente o fechamento pra descartar. E outro que ela ama é essa pantufinha, gente. Aí ela, como é maior, eu deixo aqui embaixo, mas já serve nela. E aí tirei alguns outros ali que já não servem, algumas sandálias que já não servem. Então, sapateira finalizada. E agora eu vou olhar as do guarda-roupa para depois ir pro berço. Esse chinelinho também é o que tá servindo e o que tá no banheiro. Aí fica um pra banho e um pra usar dentro de casa. Aí eu vou deixar ele aqui também. Ó. Agora eu vou olhar essa parte do guarda-roupa. Aqui, vou olhar e vou colocar algumas blusas pra ali, né, pra gaveta, que é mais pra dentro de casa. E separo novamente, tipo, roupinhas pra sair aqui nessa parte. Aqui eu organizar a fralda. E ali são roupas também, ó. Vou organizar, aí eu subo elas pra cá e organizo. Gente, continuando aqui, ó, e olha quem acordou pra ajudar a mamãe a arrumar as roupinhas. Dona Agatha também é atriz, mas também, gente, são 9 horas. E a hora limite que eu deixo ela tirar essa sonequinha aí da manhã. E aí agora eu já tô no guarda-roupa. Olha o tanto de coisa que já saiu aqui, gente. Meu Deus. Ó, parte de vestidos que tava aqui. Já organizei, já tirei. Olha o tanto de cabide que sobrou. Aí, conforme o que tiver ali no berço, eu organizo, ó. Aí ficou aqui, casaquinhos e blusinhas. 2 bodyzinhos, assim, ó. Esse jeans aqui e esse outro. Que
ainda serve. Uma blusinha e vestidos com manga, vestido que ela usou na festinha, de 3 palavrinhas, ainda vou deixar ali. E esse outro do batizado que eu vou guardar, gente, vou guardar e vou dar pra ela. Tem algumas coisinhas que eu guardo, gente. Tem um apego assim meio que sentimental de guardar, né? Porque acaba virando uma lembrança ali de um momento importante. Aí aqui eu organizei as 2 bolsas que fica aqui. E conforme eu guardar as coisas que tá na maior, eu coloco ela ali do lado. E aqui, ó, organizei. Aqui ficou os conjuntos de moletom. E aqui as blusas, né, de frio avulsas. Aqui ficou calça, aqui algumas brusinhas, vestidinhos de frio e vestidinhos de calor. 2 conjuntinhos aqui e aqui alguns macacões. Aí fralda eu organizei assim, ó, o pacote que tá fechado embaixo e o que tá aberto nessa caixinha aqui em cima. Ali boné, touquinha de frio, eu coloquei calcinhas, tem que até achar as outras que ela tem que colocar ali. Aqui, gente, esse quadrinho, olha só. É sobre isso, olha lá. Ai, ai, e aqui embaixo ficou 2 caixinhas. Uma que eu tenho caixinhas que escreveram pra ela do aniversário de 1 aninho. E aqui são coisinhas de cabelo e brinco maiores que eu deixo nessa caixinha linda aqui que ela ganhou. E aqui, ó, alguns produtinhos de higiene. E essa caixa aqui é caixa com coisinhas que eu já guardei, ó. Algumas coisinhas que eu queria guardar, sapatinho, alguns macacõezinhos sair da maternidade também tá ali. Então, a organização no guarda-roupa tá assim. Até então, ali as coisas que tirou. A Agatha já tá aqui, né, filha? Né, meu amor? Né, Totozula? Já tá aqui supervisando a organização. Aí eu vou deixar enquanto ela for colaborando, conforme for eu vou parar pra dar ela o café também. E é isso. Agora, o que vai faltar é as coisas que tá aqui no berço. Que são coisas que eu tinha separado pra deixar lá na minha mãe, ó. Separei tudo bonitinho, gente, ó. Tudo que eu falei com vocês. Se for pra me fazer, quero fazer o melhor que eu conseguir. Aí separei o vestidinho, né? Pra deixar, pra não ficar aquela coisa... Pra tentar diminuir, amenizar o cansaço que seria ficar arrumando bolsa de dia a dia que ela fosse pra lá. Aí tinha separado tudo, ó. Aqui, aí minha mãe veio aqui ontem e já trouxe pra mim. Aqui também nessa outra tem coisas que eu tinha separado pra lá. E aqui são coisas que eu tinha lavado, né? Roupas que eu tinha lavado. E aí, como eu ia fazer essa organização, só essa daqui que ela foi na festinha, ó, e eu acabei jogando aqui no sábado que a gente chegou. Então, essa tá suja. E essas que estão aqui estão sujas também. Eu já tirei pra lavar. E aqui são todas coisas que eu tenho que guardar mesmo, ó. Roupas de cama e as coisas que eu tinha separado. Aí eu vou olhar também se tem alguma coisa que já não serve tirar. E aqui tá coisas que eu tirei aqui enquanto tava organizando, que tem que organizar também. Gente, olha isso. Que trenzinho. E aí, é isso. Vamos dar continuidade. Ah, outra coisa, roupa de frio, né? Blusa de frio, ó. Tirei bastante que tava ali dobrada no guarda-roupa pra estar usando, né? Que aí eu faço conjunto com calças pra ir usando aqui no dia a dia. Vou ver se tem mais alguns bora, se tiver aí eu coloco aqui. Se não, eu vou comprar mesmo um kit. Eu já nem compro, gente, já compro só assim, blusa mesmo e já convenço que eu não tenho mais bebê de usar body. Mas aí, conforme for, eu olho. Agora vamos organizar essa parte do berço. Que aí, depois, eu guardo tudo que eu tirei e vou dar uma organizadinha nos brinquedos, gente. Porque brinquedo, eu não ligo. Eu tento o máximo deixar, né? Tá tudo ao alcance dela. Roupinha, amor, do neném, que já não serve. A gente vai achar outro neném pra usar elas.
E aí, os brinquedos eu só organizo e conforme ela for brincando no dia eu vou deixando e organizo de noite de novo. Como ontem eu já ia mexer, eu nem mexi, né, no final do dia, enquanto ela tava brincando, não. Eu já ia mexer hoje, né, mas assim, eu tento deixar ao máximo as coisinhas à vista dela, meio montessoriano mesmo, porque aí ela pega, né, só deixo aqui, ó, coisinhas que tá maiores, que ela não tá usando ainda. Mas o resto tá ficando tudo aqui no negocinho da cama. E nessas cestinhas ali. E aqui, ó. Gente, a minha parede tá com um pouco de umidade, ó, no quarto da Agatha. Coisa que a gente tem que até que olhar quando parece questão da chuva. Mas tá chovendo assim meio que direto. Hoje mesmo tá chovendo, ó. E tá essa umidade, tá vendo? Ela já tem meio que um defeitinho. Porque a gente tinha passado a tinta antes e acabou que essa parte não saiu quando a gente foi passar essa. Mas aí depois que a gente olhar essa questão da hibridação, eu quero colocar um papel de parede nessa parte daqui, ó, da cama, né? Porque aí esconde essa questão da tinta que ficou meio assim, esses relevos estranhos. Mas é isso, vamos seguir aqui. Né, meu amor? Essa historinha é de quê? É do aniversário da vaquinha. Todo mundo cantou parabéns para ela. Olha lá, parabéns pra vaquinha. Né? E ama livro, gente. Eu amo. Parabéns pra ela. Pra vaquinha. Né? Ela já começa a entender as historinhas, então assim, eu fico apaixonada. É uma fase muito gostosa, gente. É muito bênção mesmo de Deus. E cadê a criança? Cadê a Agatha? Cadê a Agatha? Cadê a Agatha? Foi pegar o que aí? Bola. Traz ela pra cá. Puxa. Puxa ela pra cá. Vem, amor. Isso. Ai, beleza, vem. Pegou bola? Então, vamos acabar de puxar ela pra você. Calma. Vem. Mãe, puxa. Eita, bola difícil, vem. Vem, mas nós acabamos de arrumar esse baguncinho aqui no seu quarto. Ai. Ai, pegou bola. Ai, pegou bola? Vem. É.
fralda no berço. Agora é mais essas daqui que tá limpa que eu tenho que guardar também. Conforme for ali as gavetas e o guarda-roupa. E aí eu vou dar essa paradinha aqui pra cuidar dessa pequenininha. Dar um cafezinho. E o quarto tá assim, gente. Quando eu tô fazendo, ela tá aqui explorando. Mas, ó, já tá querendo o cafezinho dela. Então, eu vou fazer isso. Depois eu finalizo essa parte aqui no berço. E eu organizo todo o resto, como eu disse pra vocês, e os brinquedos. Vamos tomar café, meu amor? Café? Cafezinho? Papá? Ó, a mamãe já arrumou um cafezinho pra ela. Um pãozinho com manteiguinha e moranguinho, que ela ama. Ó, aproveitei, gente, eu dei meio que uma colocada nas coisas ali enquanto ela tá comendo. Cafezinho, né, meu amor? Tá tomando um pãozinho? Tá doido? Eu troquei a fralda dela, arrei mais ou menos o cabelinho ali, gente, porque tô dando banho nela depois do almoço, porque agora ela tá na fase de comer sozinha. Ela já é uma menininha grande. E aí, vocês já sabem, né? E aí eu dou banho depois do almoço. Mas já troquei a fralda, ela tomando um cafezinho. Enquanto ela tá ali intestando com café, vamos seguir aqui, ó. Joguei as coisas aqui porque eu troquei a fralda dela. Mas agora eu vou continuar organizando aqui o que falta. Né? Né? Também no pãozinho? Tô doido. E tá amando o pãozinho. É. Vou vir pra essa parte de cá pra guardar esses produtos. E aí, isso aqui eu vou até jogar fora. Esse não dá, não. Aqui. E eu vou organizar essa cestinha que eu deixo aqui. Essa pulseirinha eu deixo aqui nessa prateleira. Eu coloco mais quando vai sair. Depois vai ficar só as roupas mesmo. E os brinquedos. E colocar a porta de pra doação numa sacola. Sugerinho que fica aqui nessa certinha. Eu deixo ela aqui em cima com as coisas que eu uso. Mas é como creme, uma coisinha assim, sente de tomada, refrigerante, né? Aí eu deixo aqui, esse daqui já tá bom. Esse daqui também. Papai, filho, papai vai trabalhar. De noite ele chega, tá bom? Chega no esposo fora, né? Tipo, sábado e domingo, ela fica grude nisso. E aí eu acho que chega segunda-feira que fica só eu, né? Pra começar a semana de novo. Aí ela sente um pouquinho, né? Assim. Tem que ficar no 100. Mas de noite ele chega, gente. Ela fica um grude de novo, do mesmo jeito. Tem umas outras pomadas aqui. Eu vou até jogar fora. Eu vou deixar só essas que eu uso mesmo. Porque teve umas que eu usei que deu meio que uma reação alérgica. Que eu gosto e que até indiquei pra vocês, né, no vídeo de comprinha. E é bem baratinha essa da Turminha da Bagunça. Eu já tenho que até repor o kit. Porque ele tá meio que no fim. Mas é baratinha, gente. Muito bom. O cheiro é muito bom. Não é aquela coisa pegajosa, mas também não deixa sem proteger. Enfim, ela é muito bom. Tem muito com ágata aqui com essa pomadinha em si. E aí tem que repor aqui cotonete. Depois eu pego e repor. E esse daqui, ó, como é um que tá meio que pra mais, eu vou guardar. E esse, ó, que a avó dela, a Tiana deu ela,
eu passo mais quando eu quero finalizar os cachinhos dela melhor, sabe? Então é mais quando vai sair, então eu vou deixar ele ali no guarda-roupa. No dia eu uso algo normal, assim, só pra pentear mesmo. Esse daqui também eu comprei esse kitzinho na Shopee, deixei em algum vídeo pra vocês. E esse loção hidratante da Scaling também, ó. Esse já tá acabando, aí eu coloquei o outro ali. Gente, não sei se é só vocês, mas eu tenho muita dó de descartar essas embalagens. Tanto é que eu tenho um da Natura ali que eu nem repus. Eu nem comprei outro pra repor, mas tá guardado, porque eu tenho dó de jogar fora as embalagens, que eu acho tão bonitinha. Aí tenho meio que dó. Então aqui, ó, já tá meio finalizado, mas vou descartar. Menos que eu uso pra outra coisa. Eu sempre acho que às vezes dá pra me colocar outra coisa. Eu não sei se eu vejo o refil dele, vou deixar aqui por enquanto. Tá tomando um cafezinho, amor? Na verdade, eu não vou ter nem espaço. Eu guardei os outros ali. Vou descartar mesmo. Vou guardar só esses condicionador, shampoo e esse que eu uso menos ali. Porque tem no banheiro já. Comecei a ficar na minha mão. Então, na hora que eu jogar trabalho, eu pego esse aqui. Não, oi. Coisa que você não pode bater na roupa, não. Come um moranguinho. Tudinho, pra você ficar bem. Você vai brincar de novo. Então, aqui, gente, a organização perfeita. Aí eu coloco umas fraldinhas aqui também, pra não ficar abrindo a roupa toda vez. Finalizei. Agora é mais roupas. Vou trabalhar, como tá tudo misturado, aí eu vou dobrando, vou guardando ali conforme que esse daqui eu vou descartar, gente, porque tá cheio de bolinha. Cheio de bolinha. Esse daqui é um que eu vou ter muita dó quando já não serve, gente, porque eu gosto tanto desse macacãozinho, ainda tá tanto. Aí tem dois meio que parecidos, ainda tá servindo, né, então vai dar pra mim usar aí mais um pouquinho, mas tá começando a dar sinal de dar tchau pra eles. Mas eu gosto tanto deles, aí coloco uma brusinha por baixo, aí tem essa brusinha de bolinha e o outro. E o outro é num azul. É uma cor azul. Aí eu coloco essa daqui, ó. Essa daqui. Mas ele já não tá servindo, eu lavei. Mas já vou retirar. Outra também, viu? Olha, é esse casaquinho, ó. Tá começando a ficar curto. Mas eu achei tão fofinho. Tem roupas que a gente pega um apelo, né? Assim, maior que outras. Aí agora eu vou dobrar esse. Ó, tem coisa que é pra pendurar, igual esse outro casaco aqui, aí eu já vou separando assim. O que tem pra fazer. O que for pra dobrar, o que for pra gaveta e o que for pra guardar roupa.
coloquei também a roupa de cama. Aqui são as coisas que eu tirei da doação. Os lixos eu já levei lá pra fora. Estamos acabando. E já são 11 horas. E agora, nessa parte dos brinquedos. Ali e ali. 3 palavrinhas, amor. 3 palavrinhas. Só. 3 palavrinhas, é? Sarinha, Miguel e Davi. É 3 palavrinhas. E acabou perdendo um, que eu acho que ela jogou na lixeira. E eu não vi que foi pro lixo. Eram 6, ó. Compartilhei eles aqui com você também, com vocês também. E ela gosta muito. Ela gosta muito de ler isso, gente. Desde sempre eu incentivo livros, porque é um hábito que eu quero que ela tenha pra vida. A leitura. Então, veja, agora eu já tô aqui plantando a sementinha, né? Cadê a bola, filha? Cadê a bola? Acha a bola pra mamãe, acha a bola nesse livrinho. Acha a bola pra mamãe, acha. Você sabe cadê a bola? Acha a bola. Bola. Cadê a bola? É a bola. Acha a bola pra mamãe. Outra coisa que ela não. Então, gente, agora eu vou fazer isso aqui. Mas assim, é mais organizamento. Às vezes tem alguma coisa pra tirar também. E aí, o espacinho dela de brincar mesmo. Tirar o tapete e varrer, ó, pra tirar as coisinhas que eu tô tomando café. E aí, é isso. Não vou passar pano agora, porque eu passo na casa toda. No final do dia, pra gente já ficar com a casinha meio limpa na noite. Porque agora é mais pra manter mesmo, né? Olha que lindo esse livrinho que ela ganhou, pessoal. Um dia desse. Olha, muito lindo esse. É. Então, vou lá fazer isso enquanto ela tá mexendo com algumas coisinhas. E, graças a Deus, gente, eu estou finalizando. É tão bom tudo esse meu lugarzinho, tudo arrumadinho. Eu amo. Na verdade, gente, eu não consigo ficar muito tempo com as coisas fora do lugar. Então, assim, por mais que eu tenha um bebezinho, eu tento ao máximo manter as coisas no lugar pra mim, pro meu bem. Eu não consigo. É hábito, né? Claro que tem dia que isso foge de questão. Igual eu tava aqui, vocês viram, né? Na realidade. Como eu já ia arrumar, então eu deixei do jeito que tava até hoje que eu ia arrumar. Mas aí, tento manter. O que eu tô precisando é o nosso, meu esposo, arrumar as roupas. Se mantém bem, mas chega uma hora que você tem que voltar e organizar de novo. Então, é outra coisa que eu tenho que organizar, é o nosso. Mas eu vou finalizar aqui enquanto ela tá brincando, porque já tá na hora do almoço. Aí eu vou dar o almoço, banho e finalizo essa atividade que eu tinha pra fazer aqui hoje no quartinho dela, de organizar as coisas. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, it's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah, we go. I found my flow right on time, and now I know
sunshine. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Yeah. Everything I want might be a miracle. Finalizando aqui, ó, acabei varrendo, passei pano também na casa toda, porque eu já ia precisar passar a tarde, e aí, como eu fiquei por conta da manhã nisso, aí eu já adiantei. Agora eu vou dar banho em Agatha, almoço, e aí, acho que ela vai tirar o cochilinho, e aí eu vou fazer as outras coisas, inclusive editar esse vídeo. Então, é isso, vamos finalizar aqui com o cheirinho, o quartinho dela, né, amor? E ficou assim, ó, tudo no seu lugar. Essa cadeirinha, gente, era que eu usava pra dela de alimentação, mas já não sei. O que eu quero fazer? Comprar uma mesinha e tirar essa parte aqui e usar só a cadeirinha pra ela escrever, né, e tudo. Aí, eu fazendo isso, eu guardo aquela outra parte ali e tá tudo certo. Aí, vou mostrar pra vocês por alto como que ficou as coisas, ó. As calças, blusa de frio, ela já tá arrastando coisa. E shorts, e bores, e camisetinhas de manga curta, né? Sapateira, o berço, a sacola com as coisas que eu tirei esse cara pra doar, caminha, brinquedos, ó, dentro do possível organizado, o guarda-roupa, aí ficou assim, as bolsas. E em cima eu também organizei, gente, mas ainda vai sair essas duas sacolas, que vai ficar mesmo a sacola com a piscina e outras coisinhas que tá ali por baixo. Aí aqui, ó. E ficou assim a organização do quartinho da princesinha Agatha Beatriz. Gente, quando acaba dá um alívio tão grande de ver tudo organizado, principalmente roupa. Porque começa a perder, a gente já fica meio sem rumo quando abre gavetas e pega coisas que não dá servir. Então, contando assim, coisas que realmente tá usando, pra mim fica mil vezes melhor do que não tivesse. Aí, joguei esse inseticida aqui, porque chuva dá muito mosquito e pernilongo também, né? Essa questão de verão, já começo a prevenir. Já uso, gente, isso aqui é coisa que eu uso mesmo. Tenho o costume assim, de jogar em umas janelas e tudo. E aí coloco esse aqui, ó, na tomada ainda, pra ajudar nessa questão de insetos. Ainda quero comprar um outro pra mosca, gente, e mosquito, porque ou coisa que eu detesto. E aí um agradável, eu sempre trago na compra. Esse de talco de baby é muito gostosinho, tá até combinando, ó. Então, finalizei aqui. E já são, pasmem, meio-dia. Então, agora eu vou correr com o almoço. O almoço dela é só esquentar, porque eu faço a janta. E tiro duas marmitinhas pra ela. E eu não almoço, gente. Não perdi o costume de almoçar desde que a água tá nascendo. Então, eu como, bebo um suquinho, como uma fruta. E ficou bem. E aí, à noite, eu janto. Aí, eu vou só dar banho nela primeiro, porque enquanto eu tava fazendo isso, passando pano, como tá chovendo, foi lá fora, molhou, então tá assim, banho primeiro e depois almoço. Aí eu já passei o pano na casa toda ali, finalizei o que eu tinha pra finalizar nessa questão. Mostrando o cachorro. Eu já deixei a cadeirinha dela ali
Mas eu vou dar o banho nela primeiro. E eu já tomo o banho junto com ela. Pra poder dar o almoço. Por mais assim que vai sujar um pouquinho, mas não tá com coisa molhada, né? Tomar banho, amor. E aí é isso, gente. O que eu queria compartilhar com vocês hoje mesmo era essa questão da organização do quartinho da Dori, das coisinhas. Espero que vocês gostem do vídeo. Não deixem de comentar, de compartilhar, de curtir. Comendo uvinha? É? É a sobremesa dela, né? É. Que delícia. E ela ama uma uva. Uva, morango, melancia. As frutas preferidas dela são uva, morango e melancia, né, filha? Olha lá. Abre o bocão, mamãe. Abre o bocão, Lucas. Abre o bocão, mamãe. Olha lá. Abre o bocão. Ah.